Senhores, uma lista mostra 12 servidores públicos que ganharam verbas e salários milionários no governo federal. Só no Itamaraty, 5 embaixadores de carreira receberam o equivalente a R$1 milhão no ano passado. Esses rendimentos são oferecidos em dólares. Além do salário líquido, os diplomatas recebem um alto auxílio moradia para o aluguel de residências no exterior. A lista foi realizada com base nos dados do portal da Transparência do governo federal. No topo dessa lista estão os diplomatas Otávio Henrique Dias, atual embaixador do Brasil no Japão, e o diplomata Rafael de Melo Vidal, embaixador em Angola. Cada um recebeu o equivalente a mais de R$1.100.000. Fora do Itamaraty, quem se destaca é o auditor fiscal da Receita Federal, Leonardo Correia Lima Macedo, que recebeu mais de R$800 mil ao longo de 2023. Eu não vou me lembrar em qual dia da semana, mas em algum momento aqui, um de vocês dois, também não me lembro quem, minha memória está ótima, mas eu lembro o que foi dito. Disse o seguinte, que deveríamos rever os salários dos parlamentares, com base naquilo que recebem os servidores. Eu falei isso, vereadores, deputados estaduais, eu gostaria que eles recebessem a média do que recebem os funcionários públicos das suas cidades e dos seus estados. Essa era a minha ideia. Aqui a gente está falando do funcionalismo, são servidores federais. Essa média sobe um pouco, se a gente for levar em conta essa lista, esses nomes que aparecem nessa lista. Eu queria entender essa disparidade, Fábio Piperno. São altíssimos salários. Quando a gente olha o salário só, em alguns casos, ele nem é estratosférico. Ele está dentro ali de um padrão. Mas quando a gente começa a ver tudo aquilo que entra como penduricalho, a gente citou também na semana passada o caso desse benefício para os parlamentares para fazer a divulgação, a prestação de contas do que é feito no mandato. É tudo muito fora de padrão, Piperno. Olha... quando a gente fala no salário, por exemplo, de um embaixador do Brasil em Tóquio, então isso aí vai dar mais ou menos R$100 mil por mês. Isso. 1.100.000 até novembro. Exatamente R$100 mil por mês. Tá? $20 mil por mês para o embaixador do Brasil em Tóquio. Aí, deduzindo o que ele gasta, o que ele paga de imposto e tal, não sei o quê, até foi o próprio jornal que fez a conta, de um deles, aí não me lembro se do Japão, da Suíça, que é outro país muito caro, sobravam para ele $11.500 por mês. Então, veja, é claro que quem está ouvindo a gente, 95% da população vai achar isso um absurdo. Mas para alguém que exerce uma função extremamente graduada, morando em um país caro para burro, não é... Mas todas as despesas dele saem desse salário? Ou, por exemplo, a embaixada lá oferece carro, tem alimentação, tem todo o resto? Porque aí nós estamos falando de um valor que é limpo para ele, é isso que eu estou querendo dizer. Provavelmente a embaixada ofereça tudo isso para ele. Agora, veja, isso é muito menos grave do que, por exemplo, um juiz, um promotor que vai acumulando um monte de penduricalhos. A gente vê toda hora em jornais aí, fulano de tal recebeu 700 mil, porque tinha não sei o que acumulado, o outro recebe 80, 90 mil reais por mês, não é um salário básico, mas vai acumulando um monte de coisa. Por exemplo, outro dia aprovaram aí o auxílio moradia para promotores, para procuradores, que vai aí de 7.500 a 10 mil reais por mês. Então, isso eu acho que é mais grave do que o salário do embaixador. E veja, não são tantos embaixadores assim, né? Quer dizer, estamos falando de um pequeno grupo de pessoas. Mas aí não tem só embaixador. Citamos, por exemplo, o servidor da Receita. 800 mil. Volta lá para mim no texto. Sim. É o auditor da Receita. Só pegar o valor certinho. 800 mil reais ao longo do ano. Leonardo Correia Lima Macedo. Ele não está fora, não recebe em dólar. Não, ele está fora. Auditor da Receita Federal? Esse aí está fora. Esse acho que está... Eu não sei se ele está em Buenos Aires ou está na Europa. Ele está lotado em uma embaixada, é isso? Ele está lotado numa embaixada, é isso. Mas seja o que for, viu, Aros? Seja... um servidor do judiciário, do executivo, do legislativo, eu vejo que a gente está diante de um grave problema, que é você ter alguns rendimentos faraônicos obtidos
por um número muito pequeno, por uma casta muito pequena de servidores públicos ou de ocupantes de cargos em alguma das esferas de poder. Hoje, quando nos últimos estudos que foram divulgados, eu me lembro que 1% dos brasileiros mais ricos tinham um rendimento acima de 30 e poucos mil reais, 30 mil reais, algo nesse sentido, né? Então, 30 mil reais num ano, a gente está falando de 360 mil reais por ano. Quer dizer, estamos falando de servidores que ganham um valor ainda maior que esse e que os colocam numa casta dentro dos 1% mais rico do Brasil. Desde que o momento em que o país passou a ter uma restrição nos vencimentos dos servidores, né? E hoje em dia a gente tem um teto de gastos onde o salário no município não pode ser maior do que o do prefeito, o salário no nível federal não pode ser maior do que o ministro do Supremo, presidente da República, enfim. Desde quando você passou a ter esse teto, o Brasil passou a investir justamente na forma de vir com os auxílios e as gratificações, que seriam formas de se furar esse teto. No final das contas, é justamente esses penduricalhos que acabam fazendo com que os vencimentos sejam muito maiores. E aí nós tenhamos uma casta dentro do Estado que acabe auferindo rendimentos que são muito acima da média dos servidores e da população em geral. Ô, Dávila, o FMI diz que o Brasil gasta algo em torno de 9% do PIB com os 3 níveis da gestão pública. Estado, governo federal, União, estados e municípios, né? O Brasil gasta mais com salários de servidores do que, por exemplo, França, Reino Unido e Alemanha. E a proporção é praticamente igual a de países com serviços públicos infinitamente melhores do que o que a gente tem aqui no Brasil. E aí o FMI, nesse estudo, cita a Espanha e a Áustria. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, publicou um estudo em 2020 que mostra que o Brasil gastava cerca de 13% do PIB com salários de servidores nas 3 esferas. O gasto colocava o Brasil na 7ª posição dos países que mais gastam com servidores entre 70 países analisados. E aí, como gosta de dizer Fábio Piperno, o Brasil já tem despesa carimbada. Por isso que é difícil fazer o corte. Mas o Brasil é esse o número correto, não é o do FMI, não. É 13% do PIB a gente gasta com quadro de funcionário público, pagamento de salário, benefício e aposentadoria. É um absurdo. Agora, eu queria voltar aqui a um tema, esse aqui que a gente está discutindo. Como é que o Brasil tem uma lei dizendo assim, ninguém pode ganhar mais do que o teto do presidente da República e tal, e quem faz com que ganhe acima do teto, que viola a lei, é o judiciário. O guardião da lei é o que menos respeita a lei. É uma vergonha. Que isso? É um desrespeito ao cidadão, à lei do país. Tem uma lei, o judiciário tem que cumprir a lei e ele simplesmente ignora a lei e começa a colocar esses penduricalhos. E aí, o outro número que mais me choca do que... Porque 13% parece uma abstração, assim, para a população. O ponto aí, Aro, é o seguinte, qual é o poder judiciário mais caro do mundo? O judiciário brasileiro. Gasta 1,4% do PIB. É o judiciário mais caro do mundo. E se fosse o judiciário mais caro do mundo e nós tivéssemos a melhor justiça do mundo, ainda alguém poderia falar, tudo bem, é isso aí, tem que pagar, mas olha, nós temos a melhor justiça do mundo. Agora, nós temos o judiciário mais caro do mundo e uma das piores justiças do mundo. Esse é o ponto. O Brasil está em penúltimo lugar no ranking do World Justice Project no sentido de elucidação de crimes, por exemplo. É um absurdo. Por isso que a gente tem uma das sociedades mais violentas, porque aqui o crime compensa, porque ninguém pega o criminoso, ninguém põe o criminoso na cadeia, o criminoso não fica preso. Então você tem a justiça mais cara e uma das mais ineficientes. É isso que cria revolta nas pessoas. Congresso brasileiro, poder legislativo brasileiro, é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Como é que um país emergente tem o segundo congresso mais caro do mundo? E olha a barbaridade que é esse negócio. Se você tirar o salário dos deputados, todos os salários, se todos os parlamentares não recebessem salário,
o Congresso Nacional ainda seria o segundo mais caro do mundo. Porque tem tanto benefício, tanto penduricalho. É uma coisa inacreditável o desrespeito que é tratado o dinheiro público, o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto. E todo mundo que paga imposto está financiando essa mordomia na elite do funcionalismo público brasileiro, que faz o Estado brasileiro ser caro, ineficiente e prestar serviço público, em geral, de péssima qualidade para a população.